E aí, pessoal, começando mais um episódio do podcast do Seguros na Prática. Seja bem-vindo. Hoje a gente conversa com a Cíntia Santos, executiva de vendas da ACAD Seguros. Seja bem-vinda, Cíntia. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Marina, Anderson. É um prazer. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Legal, a gente também. Aqui comigo, Marina Zanco. Eu mesma. E Marina, antes da gente começar essa conversa, temos recados. Temos um recado super importante. Se você ainda não conhece a nossa plataforma, a plataforma Seguros na Prática, a gente vai deixar aqui no link da descrição do vídeo todas as informações para que você possa assinar e ter aí diversos conteúdos que com certeza vão fazer diferença no dia a dia da tua corretora. Quer aumentar suas vendas, aumentar seus negócios, criar aí networking. Nossa plataforma é completa, então assinem. Link na descrição. Então, bora para essa conversa. Bora. E aí, Cíntia, tudo bem? Tudo certo, e tu? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo de boa. Legal te receber aqui no Rio de Janeiro. Ai, sim, tô bem feliz. A gente já tentou isso antes, mas não rolou, né? Agora, verdade. por força do destino, estamos aqui. Isso aí. Próximo do verão, vai aproveitar um pouquinho das praias. Não vou reclamar, não vou falar que eu não tô feliz. Legal. E, Cíntia, vamos conversar um pouquinho, entender Bora. o que a CAD tem de estar trazendo hoje para os corretores de seguros. Eu quero te ouvir muito sobre isso também. Uhum. Ouvir um pouquinho da tua opinião sobre o mercado, sobre diversidade, produtos. A gente quer trazer aqui muitos insights para o corretor de seguros. Bora conversar. Vambora. Vamos começar falando da marca, né? A gente entende aí que a ACAD veio fazendo uma ruptura muito forte com essa marca aí no magenta. Conta pra gente como é que foi um pouquinho desse processo de construção, como é que vocês chegaram até aqui. Fez barulho, né? Sinal que fez barulho de verdade. Só para contextualizar para os corretores que ainda não sabem, a gente, até então, estávamos como Argo Seguros, já há 10 anos no mercado. É uma seguradora de um grupo americano e com todo um contexto daquele seguro tradicional, né? A gente sempre fala que era a seguradora quadradinha, que é como a gente vê um pouco do mercado ainda. Tá mudando, mas ainda é um mercado meio quadradinho. E aí, quando a gente passou pela troca de acionistas e precisamos pensar numa nova marca, aí surgiu um monte de perguntas, né? Que para você conseguir chegar em alguma coisa, você primeiro faz muitas perguntas. Sim. E aí, uma das perguntas foi, a gente quer uma marca que seja só um conjunto de letras ou alguma coisa com significado? E aí, a gente, obviamente, foi pelo caminho mais difícil. A gente quis alguma coisa com significado. E aí, foi um processo mesmo, com muitos nomes, muitas ideias. E aí, a gente chegou no nome ACAD, que é uma referência ao povo acadiano, lá da Mesopotâmia Antiga. Foi um povo mega inovador para o tempo deles, obviamente, né? Eles desenvolveram o primeiro sistema de correio, de postagem e tal, o primeiro alfabeto, enfim, eles foram mega inovadores e tinha muito a ver com a ideia que a gente queria trazer para o mercado e mesmo para dentro da nossa realidade. E com isso, tá, beleza, o nome é ACAD, mas e como que a gente vai expressar isso com a marca, com as cores? Porque isso também, né, a gente tem que falar sem precisar falar. Sim. E aí a marca comunica muita coisa. E aí a gente chegou na escolha de identidade visual. E aí tinha lá foi quase que uma batalha, assim. Tinham várias opções de marca, inclusive uma com as cores que já eram da Argo, que era o azul, com azul claro e tal. E aí tinha essa com magenta, que é aquela coisa marcante, né? O magenta não consegue passar batido nem que a gente queira. Não dá. É a cor do ano 2023. Não vou falar que não teve aí uma pesquisinha. Olha aí. Vou ficar Já era bem aqui, ó, tendência. discreta, Já mas... era tendência. Não, e assim, é o que a gente quer. A gente quer ser tendência também no mercado, né? Dá pra trazer essas coisas também pro nosso mercado. E aí, quando a gente viu o magenta, não foi unânime de primeira, porque sim, o magenta choca pra gente que tá acostumado com aquelas coisas mais tradicionais, mas a gente entendeu que aquilo era o que precisava. Porque apesar do magenta, que é a cor principal, a gente tem o azul marinho, que ainda traz uma referência para o quê? Pra nossa tradição, para tudo que a gente construiu, né? Porque é sempre importante, a gente sempre fala que a ACAD não surgiu do nada. A gente não pegou, jogou ali açúcar, tempero e tudo que é de bom e surgiu a ACAD Seguros. Não. Tem uma história, tem pessoas com background ali que estão desde o começo dos tempos de Argo e a gente precisa valorizar isso e passar isso para o mercado, né? De uma forma também visual. E aí a gente conseguiu essa junção que, na nossa visão, é perfeita. A gente sempre fala que é o equilíbrio de tradição com modernidade. Então, a tradição a gente representa ali com o azul, que é uma cor muito comum no mercado, né? Então, a gente mostra que a gente tem uma solidez. E aí a gente vem, como a Má falou, com uma ruptura, colocando magenta ali e
chamou muita atenção, ainda chama, né? Porque apesar de falar assim, como se fosse há 2 anos atrás, a marca só mudou há 7 meses. Então, é tudo muito novo, é tudo muito recente, mas tem sido muito legal, assim, a repercussão, os feedbacks do mercado, dos corretores, de outras seguradoras, de pessoas do trade como vocês que fazem também o mercado ser, enfim, mais completo. E tem sido bem legal, assim. A gente fica babando, né? Eu acho que o termo vai ser esse mesmo, porque quando a gente fala de modernidade, comunicação, né? Nós já somos vistos um pouco assim de romper muito do tradicionalismo no mercado, e aí a gente vê uma seguradora que vem com essa pegada do tradicional, né? Não esquece suas raízes, mas tem esse olhar inovador. É muito legal, porque a gente entende que para alcançar muita gente, você precisa trazer um pouco dessa modernidade, né? Sim, com certeza. E vocês ganharam um prêmio, não foi? Por Já causa teve da... reconhecimento, né? Por causa disso. Teve. Inclusive, foi muito legal, porque, de novo, a marca é nova e a gente sabe que é um mercado mega tradicional. E tudo é muito levado em consideração. Ai, a minha, sei lá, a empresa que eu trabalho tem 60 anos de mercado. Daí você vai olhar, são 60 anos fazendo a mesma coisa. E a gente tem só 7 meses, como eu falei. E em outubro a gente foi premiado pelo veículo da JRS, que, aliás, Júlia, um abraço, pessoal da JRS, muito obrigada. A gente foi aí reconhecido como um destaque por reposicionamento de marca, que é justamente esse processo, né? De sair daquele lugar que estava todo mundo acostumado como Argos Seguros e trazer uma nova marca, uma nova realidade como a CAD Seguros. E por mais que pareça que é só trocar as fotos do Instagram, não é. É literalmente um reposicionamento, é um trabalho, é uma construção, né? Que é feita de dentro para fora, que pensa em diversos fatores, em diversas variáveis, e foi muito legal a gente ter sido reconhecido, porque foi o primeiro prêmio que a gente ganhou como a CAD, e assim, abriu as portas, deu muita sorte, foi pé quente, e a gente já, inclusive, ganhou um outro, né, essa semana, a gente já vai chegar lá, e falar de reposicionamento de marca é falar de pessoas, porque você não muda a marca, como eu falei, só trocando foto de Instagram, ou trocando a bio lá do LinkedIn, é muito mais profundo do que isso. E a gente fez todo um trabalho interno também de construir no nosso público interno a mentalidade de que a gente estava mudando para uma nova realidade, para um novo patamar e que isso dependia também da gente, porque para uma marca ser forte o suficiente, quem está de dentro tem que ter, né, isso enraizado, tem que ter isso internalizado. E foi um trabalho muito de todos, assim, né? Mudar a cultura é muito difícil, né? Sim, e ainda mais falando de um mercado de seguros, assim, é sempre importante falar que a gente está falando de um mercado muito antigo, é um mercado regulado, que as coisas são muito, assim, não se mexe em time que está ganhando, né? Em outros mercados a gente vê evoluções muito rápidas em um curto espaço de tempo, e no mercado de seguros não, é tudo muito... eu não vou falar que é devagar, porque como eu falei, é tudo regulado. Então, existe também um cuidado para que isso seja feito. Mas é muito legal ver que, aos poucos, o mercado está caminhando e está conseguindo se nivelar com o restante dos mercados, né? Que é usando tecnologia, usando inovação, falando para o público mais jovem, falando para o público que está conectado. A gente está saindo aí de um período de pandemia, que, né, 2 anos, e nesse período a gente teve que evoluir 10 anos em 2. Então, assim... ninguém achava que podia trabalhar de casa. E hoje a gente tem uma realidade de trabalho híbrido que funciona. A gente descobriu que dá para trabalhar de casa. Sim. As pessoas achavam que não dava. Não confio em compra online. Vão clonar o meu cartão. Hoje todo mundo usa compra online. Seja para comprar, sei lá, comida ou celular, fazer, enfim, simulação de compra de carro, casa. Então, assim, a compra online faz parte do nosso dia a dia. E por que o mercado de seguros não vai entrar nisso, né? A gente precisava desse empurrãozinho. Tudo bem que foi um empurrãozinho doloroso, mas foi muito importante e foi, assim, fez muita diferença. Eu já estava como Argo antes de começar a pandemia e eu vivenciei essa transição do trabalho 100% presencial para o híbrido. E a gente já era muito digital mesmo como Argo, né? Então isso ajudou muito. A gente já tinha produtos digitais, a gente já tinha a contratação facilitada. E isso ajudou muito porque a gente não teve que mudar tanto assim. Mas ainda assim foi uma mudança. E aí, como a CAD, isso só se fortaleceu. Óbvio que com alguns valores diferentes, com alguns incrementos aí, mas assim, foi uma caminhada, uma transição até um pouco mais tranquila nesse ponto de vista. Agora, lá, quando a gente conheceu a Argo, alguns anos atrás, ela já nasceu nesse ambiente de transformação digital. Já nasceu com essa pegada, com esse DNA, se a gente comparar
com outras seguradoras que estavam passando por esse processo. Ainda estão, né? Algumas ainda estão, né? Agora que algumas estão tendo que lidar com APIs e tudo mais, e vocês já nasceram lá com uma plataforma para o corretor e tudo mais. Exato. Quando veio a ACAD, ainda potencializou mais ainda. Exato. Por conta dos sócios, dos donos, dos investidores que entraram na ACAD. Mas queria entender, pegar um pouquinho do gancho aí que tu falou, de que a pandemia, o que a pandemia mudou, né, o comportamento do consumidor, e como é que vocês estão olhando e preparando os seguros e os processos, a experiência, né, do consumidor em relação a esse novo consumidor. Eu acho que a palavra é essa, a experiência da compra, a experiência do consumidor. E sendo uma seguradora, o nosso público direto é o corretor de seguros. E a gente sabe que, eu sempre falo isso até nas nossas lives, que o tempo do corretor é um negócio muito doido. Porque ele tem que preencher proposta para o cliente ali, preencher um questionário de uma seguradora A, preencher um questionário de uma seguradora B, e atender telefone e visitar cliente, porque ainda que nós estejamos numa realidade muito digital, o seguro ainda é um mercado que depende dessa interação de pessoas, né? Eu sempre falo uma coisa que eu aprendi lá com o meu CEO, que o mercado de seguros, ele é feito por pessoas para pessoas, né? Apesar da gente falar muito de números, de indicadores, ainda é um mercado feito de pessoa para pessoa. E quando a gente pensa em experiência de usuário, experiência de compra, experiência de navegação, você está falando do cara ganhar tempo, dele conseguir uma resposta clara, porque não adianta ser super rápido e ter uma linguagem super difícil, rebuscada. A gente tem que falar de forma clara e acessível para todos os públicos, e a gente tem que ter uma coisa que seja completa, que não vai ser um retrabalho depois, né? Porque uma coisa que também ainda acontece, e isso vai ser aprimorado com o tempo em alguns lugares, é que fala-se muito em, agora a gente é digital, e aí você vai fazer a navegação, daqui 2 dias você tem que voltar e arrumar, porque não está tudo certinho, tudo alinhado. E aí é uma super vantagem nossa, que a gente, como o Anderson bem falou, um dos nossos acionistas é uma mega empresa de tecnologia, então a gente veio aí com esse super reforço. Antes, como Argo, a gente tinha 5 pessoas no time de tecnologia, e com 5 pessoas fizemos tudo isso que você falou. A gente já tinha aí um super avanço, a gente estava bem à frente de outras seguradoras do mercado. E aí, com a entrada, né, com essa virada de chave para a ACAD, com a entrada desse acionista de tecnologia, hoje a gente tem mais de 1/3 da companhia em tecnologia. E não são só pessoas que ficam ali fazendo o helpdesk, que são fundamentais também, galera. Mas, assim, são pessoas muito técnicas, são engenheiros, são resolvedores de problema de verdade e são pessoas que estão ali para criar. E quando você fala em criar, você está falando de criar solução, né? Eles olham para o problema e não ficam pensando, putz, deu problema. Não, como eu vou corrigir isso? Como eu posso melhorar esse processo? E com essas melhorias de processo, a gente ganha um super tempo para nós, porque sim, o nosso tempo também é super corrido, mas principalmente para o corretor que precisa dessa agilidade no dia a dia. A gente está começando aqui o ano de 2023. Então, ano passado eu lembro que vocês rodaram aí o Brasil. Você, né? Você rodou o Brasil aí apresentando a marca. Trabalhou um pouco, hein? Trabalhou bastante. E o que o corretor pode esperar aí de ações, de novas soluções, como você falou, de ações para esse ano aí que está começando? Então, 22 foi daquele jeito, né? Com uma marca nova no mercado, a gente teve que literalmente pôr o pé na estrada, não tem outro nome. Foi pé na estrada mesmo e foi muito rico, tá? Como eu falei, a gente veio de um período de pandemia onde a gente estava em muito contato remoto e, de novo, seguro ainda é contato, ainda são pessoas. E foi muito legal esse contato com os corretores. A gente rodou várias capitais, estivemos no Nordeste, no Sul, enfim, em várias capitais importantes no Sudeste e a gente conseguiu ouvir muito, né? E quando você ouve, você cria ali uma base, né? Você sabe o que as pessoas querem porque você está ouvindo de quem faz. A demanda. Exato. E, inclusive, essa coisa de ouvir de quem faz tem até a ver com a nossa frase lá, o nosso mote, que é a gente ajuda quem faz. E aí a gente sempre fala, tá, mas quem é o quem faz? Depende de onde você está olhando, para qual que é o seu prisma. E olhando para o corretor, né, para esse mercado do seguro, assim, que é quem atua com a gente ouviu muito assim, já tá digital, mas olha, dá para melhorar aqui. Porque sempre dá para melhorar. E eu acho que ter essa mentalidade também ajuda muito, né? Não achar que agora que eu sou a CAD, que eu tenho 1/3 de pessoas em tecnologia, eu arrasei. Não, calma. A gente tá bem, mas dá para melhorar. E a gente tem muita coisa engatilhada, né? No finalzinho do ano passado, a gente ganhou um prêmio por inovação.
sobre processos para moderação de bicicleta, né, do seguro de bike, que inclusive a gente que trouxe lá atrás, e aí a gente percebeu, olhando para o processo, que precisava melhorar. Tá, precisa melhorar, mas como que a gente vai melhorar isso? A gente colocou inteligência artificial para fazer essa moderação, ou seja, dá super para unir tecnologia e seguros, porque, de novo, tecnologia é um meio, né? Então a gente conseguiu ali fazer aquela mistureba boa e deu super certo, deu tão certo que a gente foi reconhecido por isso, né? Que aí foi o segundo prêmio que a gente ganhou como a CAD também bem recente. E para 2023 é isso, assim, esperem, aguardem e vocês vão ver aí ao longo do tempo, inclusive acompanhem nossas redes sociais. Acompanhem nosso YouTube, a gente tem muita coisa boa acontecendo. E assim, a gente tem aí seguro cyber fresquinho, né? E a nossa abordagem para o seguro cyber é muito diferente do que tem no mercado. A gente não quer entregar para o corretor um antivírus e falar, ó, boa sorte, que Deus te abençoe. A gente faz um acompanhamento do risco, né? Então, para evitar que o cara precise ativar a pólice, acionar a pólice, a gente faz toda uma mitigação ali. Olha, cara, a sua senha batatinha frita 123 está mega vulnerável. E é um diferencial muito grande, né? Sim. Porque você está lidando com um seguro que é diferente já, que existe muita resistência por parte dos corretores, justamente por não entender como funciona, como vender ele. Exato. E aí, quando você fala, ó, tu vai ter um apoio que o cara vai poder perceber e mitigar esse risco. Então, você começa a falar na linguagem do corretor. Isso também é um dos valores, né? Exato. E aí a gente tem até, assim, um conjunto de palavras que são muito nosso... que regem, assim, o que a gente faz. E isso, inclusive, está presencial lá no nosso escritório. Quando vocês, corretores, forem lá nos visitar, vocês vão ver isso lá na prática. Que a gente fala muito de comunicação simples, justa e transparente. Então, assim, essas 3 palavras, elas estão sempre envolvidas ali no que a gente faz. E aí, uma das coisas mais legais que a gente tem, por exemplo, no seguro cyber, é que, para quem já cotou seguro cyber, sabe que é um questionário, assim, gigantesco, é um tijolo de papéis, com um monte de palavras que ninguém nunca ouviu, a não ser que você seja da área. E você tem que preencher aquilo, né, tentar de preencher aquilo de forma rápida, ainda que seja impossível, para depois ter uma proposta, e às vezes nem receber a proposta, porque a seguradora olha e fala... risco ruim, não quero. E a gente conseguiu fazer o quê? Transformar isso tudo, esse bloco de papel, em um questionário digital, super rápido, que dá para ser preenchido, sei lá, em 5 minutos, 10 minutos no máximo, se você for se aprofundar nas perguntas. E com esse questionário básico, a gente já consegue ter uma boa análise do risco. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente fala de ganhar tempo para o corretor. Né? Então, o tempo que ele economizou de preencher um monte de papel ali, um bloco gigantesco, ele vai lá e aborda mais um cliente, ele vai lá e faz mais uma visita, faz mais uma prospecção. Então, isso está muito no DNA mesmo da gente. E isso eu estou falando de um produto, né? Eu estou falando do seguro cyber, que está aí bem fresquinho. Mas, assim, a gente tem o seguro empresarial, que é totalmente digital. A gente tem seguro para equipamento médico. Então, assim, hoje o nosso portfólio, a gente trabalha para que ele seja 100% digital. É porque a gente não quer trabalhar? Não, a gente quer e a gente está trabalhando. Mas a gente quer trabalhar para que você trabalhe de forma inteligente, né? Tem até uma frase que sempre aparece assim no LinkedIn, que não é trabalhar muito, é trabalhar de forma inteligente, né? Sim. Não é o suor que vai fazer você ganhar mais, é a forma que você empenha isso. Então, a gente pensa muito nisso. E sendo corretor de seguros, né, na nossa cultura, na nossa realidade, que o seguro ainda não é visto como uma necessidade primordial, esse tempo que o corretor economiza, ele pode investir em captação de novos clientes, né? E, às vezes, fidelizar os que ele já tem também. Então, tem bastante a ver com isso que a gente faz. Fala isso. Eu ia falar que tudo que dessa nossa conversa, eu percebo a CAD muito horizontal, né? Na escuta, na maneira da cultura entre os funcionários. Total. E isso é muito benéfico para o mercado como um todo, né? Porque que esse comportamento se multiplique para todas as seguradoras, para as corretoras. Uhum. E isso também vejo com muito bons olhos na ideia de diversidade, né? Porque quando você começa a tratar todos de forma igual, não tem a questão toda, né, daquele respeito hierárquico, né? Não que isso muitas vezes não funcione, até funciona, mas quando a gente vem quebrando esses paradigmas, a gente trata melhor os nossos funcionários, os nossos colaboradores, consequentemente os corretores que trabalham com a gente e os corretores
o público final, né? Exato. Então, É uma cadeia, verticalizar isso, tirar essa, deixar isso tudo de forma horizontal é muito legal. Vamos falar um pouquinho de diversidade. Adoro. Vocês têm um comitê lá de diversidade na ACAD também. Acho que é Aham. muito importante a gente falar disso, já que a ACAD vem, como eu falei desde o início, rompendo com aquele tradicionalismo ruim, né? O que é bom a gente mantém, Exato. mas o que é ruim a gente precisa terminar com ele. Fofa. É bem isso mesmo, assim, falar de diversidade na ACAD é muito legal, porque, inclusive, eu gosto sempre de falar, é o que você falou, romper com o tradicionalismo ruim. E só para que fique claro, o Comitê de Diversidade e Inclusão já existia desde os tempos de Argos Seguros, que é desde lá que eu faço parte. E quando a gente fala de diversidade e inclusão no mercado de seguros, é necessário. A gente não dá para falar que é só para ter o clubinho. Geralmente a gente fala do clube do bolinha, é o clubinho dos excluídos. Não, gente. A gente tá falando de um mercado muito masculino ainda. Quando você vai experimentem visitar eventos grandes do mercado. São homens, né? Na sua maioria homens, brancos. Você não vê muita mulher ali em lugares de fala, lugares de liderança. Geralmente, quando eu falo de lugar de fala, você pode falar, mas sempre tem uma apresentadora. Mas eu tô falando para além da apresentadora, né? Eu tô falando ali do conjunto, do dia a dia, né? Porque o mercado de seguros, ele é muito grande. Ele é muito grande. Só que ele ainda não é tão diverso quanto ele poderia ser. Considerando que a gente vive numa sociedade super diversa, né? Sim. O Brasil nossa, é muito diverso. São raças, são pessoas diferentes. A gente tem muita mulher. E por que isso não se reflete, né, no nosso mercado? É por falta de pessoa trabalhando? Não, não é. A gente tem muita mulher no mercado, a gente tem muita pessoa de etnias diferentes, a gente tem muita pessoa LGBTQIA+. A gente só precisa do quê? Incluir essas pessoas de uma forma que elas se sintam de fato inclusas e incentivá-las a chegar a esses cargos de liderança, que é quando de fato a diversidade tá ali assim, você bateu o martelo, porque a gente até falou isso uma vez em um momento lá ano passado, que não adianta eu ter toda uma base ali da pirâmide super diversa e conforme eu vou subindo na hierarquia, ser a mesma coisa que sempre foi lá desde o começo da história do seguro. A gente quer que essa pirâmide ela seja totalmente diversificada. Ainda que a gente fale de comunicação horizontal, ainda existe hierarquia, né? A gente tem lá um CEO, um CFO, um head, um gerente. Então, assim, existe toda uma pirâmide ali de comando, uma linha de comando, e a gente quer que seja diverso de cima a baixo e que isso funcione de uma forma muito fluida. Que não seja chocante você ver uma mulher trans no poder, uma mulher preta, né, em um lugar de importância e de fala. E isso é muito valorizado lá dentro. Eu acho que isso faz muita diferença também. A gente está falando, de novo, de um mercado muito tradicional. Então, são pequenas ações. Às vezes, você não precisa sair por aí contratando todo mundo que você viu só para falar que você é diverso. Incentiva, né? Coloca as pessoas que você já tem para crescer. Você dá oportunidade. Você criar espaços abertos de fala e de escuta já é uma super diferença e a gente vive bastante isso lá dentro. Uma vez a gente fez um evento e a gente queria incluir o intérprete de Libras. E aí a gente ficou naquela dúvida, né? Vale a pena incluir um intérprete de Libra? A gente tem corretor surdo? Porque a gente nunca parou para perguntar. Né? Porque a gente tem público final surdo. Sim. A gente tem público final com deficiência de locomoção, né? Mas a gente não fala sobre isso, né? Porque quando a gente está falando de diversidade, a gente não está falando apenas de mulheres, da comunidade LGBTQIA+, a gente está falando do deficiente. A gente está falando de né? todo mundo, A gente está falando né? de todo mundo. Então, eu fiquei muito curiosa, né? A gente tem corretor surdo. Se você é um corretor surdo, manda uma mensagem pra gente. Eu quero te conhecer. A gente foi fazer uma pesquisa, se não me engano, era 5% da população brasileira tinha algum problema tipo auditivo. de deficiência auditiva. E a gente falou, nossa, se um corretor surdo se posicionar para esse público, ele vai voar! Olha, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas se existe até seguro para aparelho auditivo. Olha. Sabe? Então, assim, é muito legal isso que você falou. E são coisas que demonstram cuidado, né? Uhum. Quando você fala de diversidade, você está falando de cuidado. É basicamente isso. Você está cuidando para que aquela pessoa não se sinta isolada, né? Porque geralmente a gente está falando de empresas grandes, onde as pessoas que não são ali lineares com a maioria, elas ficam ali meio que de canto. E quando esse negócio do intérprete de Libras, para mim, foi ótimo, foi uma boa sacada. Porque é isso, será que não tem pessoas surdas? Será que a gente não tem pessoas cegas no mercado? Por que ninguém se preocupa em colocar uma audiodescrição, né? Uhum. São coisas tão simples, assim, pode parecer
um bicho de 7 cabeças, mas é só até você começar. É. Depois que você começa, as coisas elas vão meio que seguindo um fluxo natural. E é tão legal você ouvir que, nossa, obrigada por você ter pensado em mim. Vamos ter como exemplo eventos grandes. A gente tá falando de... A gente teve, né, no final do ano passado, Rock in Rio. A gente tem eventos gigantescos que agora, esse pessoal, assim, os intérpretes de Libras e tal, eles são fundamentais. Eles ganharam um protagonismo gigantesco. Sim. Por quê? Porque tem pessoas querendo consumir aquele tipo de conteúdo. Desde que eles sejam inclusos, né? Eu não vou ficar lá vendo um monte de gente mexer a boca se não tiver um intérprete pra fazer pra mim ali. Então, assim, é pensar no todo... E olhar para o todo com cuidado. Eu acho que a palavra, quando a gente fala de diversidade, é o cuidado. Né? Quando você pensa com cuidado nessas pessoas, você cria um ambiente saudável para quem também, para o homem branco que está lá em cima, ele também tem a ganhar com isso. Porque é um processo de enriquecimento profissional e pessoal para todo mundo que está envolvido. Então, é muito legal pensar em diversidade por isso. Sim, um evento que vale a pena até a gente mencionar, o CQCS, ele sempre trabalha com pessoas diferentes, né, daquilo que a gente está acostumado, né? Sim. Recepcionistas da terceira idade ou com síndrome de Down. Inclusive, no ano passado tinha, né? A gente estava lá e foi muito legal. Foi o segundo ano que o Gustavo faz assim, né? Disso, então, isso. É muito legal você ter essa percepção, porque público existe. Né? E é público que consome, né? Assim. E não só público, tem mercado também. Tem pessoa querendo trabalhar, né? E que eles estão preparados para fazer aquilo. É realmente olhar com cuidado e pensar um pouco fora da caixinha, né? É porque é muito confortável contratar as mesmas pessoas, se comunicar sempre com aquelas mesmas pessoas, mas tem um mundo enorme de possibilidades aí fora. É você ter um pouquinho de ousadia. A ousadia, ela é bem-vinda quando você faz isso de forma planejada, com cuidado. Dá pra você fazer muita coisa legal e dá pra você ganhar muita coisa legal. Você faz um networking muito legal, você conhece pessoas muito diferentes, inteligentes, que vão só enriquecer, assim, no seu dia a dia. Eu tava lembrando aqui, Marina, vamos fazer o convite pro pessoal ir pro Sou Segura Summit. A gente vai falar sobre isso aí, né? Com certeza, é um evento que tem a Sou Segura, né? É uma associação que tem esse papel aí, né? Fundamental muito. De dar voz a mulheres, né? Porque as mulheres não precisam apenas estar em painéis que falam sobre mulheres. As mulheres podem falar sobre qualquer assunto, né? Porque capacidade, autonomia, inteligência, nós temos. Então, a Sou Segura levanta muito essa bandeira. Então, esse é um evento aí que você, mulher, e você, homem, não pode perder. Vai acontecer em março. Quer saber mais informações? O link tá na descrição aí do episódio do vídeo. É isso aí, homens podem participar também, sim, viu? Sim. Não é porque o nome é Sou Segura que é só para as mulheres. Não é o Clube da Luluzinha, tá? É muito enriquecedor, vale muito a pena participar. Estaremos lá. E, Cíntia, vamos falar um pouquinho mais de negócios. A gente está começando o ano, imagino que vocês fazem, a todo momento já estão fazendo muitas pesquisas, entendendo tendências e tudo mais. Vamos elencar aí uns 3 seguros ou 3 ramos de seguros que o corretor, ou públicos, né, segmentos que o corretor de seguros pode ficar ligado nesse ano, porque pode ter oportunidade para ele. Tá, eu vou começar com um que desde o ano passado já tá rolando. A gente tem ouvido falar muito aí de crise hídrica, a conta de luz tá surreal, meu Deus! A gente tá sem chuva, a conta de luz vai ficar astronômica, e fica. Seguro para placa fotovoltaica, gente, a placa solar, equipamento solar. É um negócio que tá super em alta, tá todo mundo colocando aí nas suas casas, nas suas empresas. Tá muito acessível, inclusive. O ROI, né? O ROI era 15 anos, foi diminuindo 10, hoje não, melhorou, assim, é um negócio que tá cada vez mais próximo, o retorno é muito bacana. E acessível. Exato, é acessível. E lá na CAD a gente tem um seguro para equipamentos fotovoltaicos muito completo, assim. A nossa definição lá do que é o que faz parte do kit fotovoltaico vai desde as peças de instalação, a placa, né? E a gente tem coberturas para vendaval, enfim, para toda uma gama de possibilidades olhando para esse mercado, olhando para esse segmento e que, gente, tenham certeza, 23, esse assunto, esse produto vai crescer ainda mais. Porque a tendência, né, a gente tem visto aí contas de energia cada vez mais altas, chuvas cada vez mais escassas, e a gente precisa de energia. A gente tá aqui ó, usando, né, a internet, pelo amor de Deus, não me deixem sem internet. Então, assim, usem, pesquisem, conheçam esse mercado. O corretor de seguros, ele é um profissional muito legal porque ele consegue transitar, né, entre muitos lugares, consegue falar com muitas pessoas. Então, conheça o público de vocês. Tem gente usando placa solar já em casa desde o ano passado, desde 2021.
tem gente usando placa solar. Então, assim, quem tem lá sua plaquinha solar precisa de um seguro, porque apesar de ser incrível, pode quebrar, pode dar problema. E a gente tem uma solução muito legal. Então, fiquem atentos a esse tema, que eu acho que é um dos principais, assim, que a gente tem que falar. E, Cíntia, me surpreendi outro dia, eu tava no alto num local alto, assim, que tinha vários prédios comerciais, galpões e tudo mais. Primeira vez que eu tinha ido nesse lugar, do subúrbio aqui do Rio. E aí tinha uma vista, assim, muito legal do bairro inteiro. Uhum. E aí quando eu fui olhar, assim, cara, praticamente Painel. quase todos os galpões ali de empresas e tudo mais tinham painéis solares. Exato. O Então pessoal tem muita começou empresa a também entender, instalando. né? Primeiro as empresas, né? Exato. E o pessoal começou a residencial entender que também. dá para economizar. Se você gasta ali para instalar o painel, claro, né? É uma Sim, tecnologia, é um investimento. Só que quando você coloca ali na ponta do lápis o retorno que você tem, é o que o Anderson falou antes. O retorno, ele tá vindo cada vez mais rápido. Porque com a conta de luz muito alta, Sim. você coloca ali Joga na a ponta do favor. lápis, você recebe, você retorna aquilo ali para você de forma muito rápida. E a energia solar, gente, ela é uma tendência no mundo inteiro, tá? A gente não é o diferentão, não. A gente só tá seguindo uma tendência que tá todo mundo seguindo. E olha, a gente é muito privilegiado, a gente é abundante em sol. Era isso que eu ia falar, Né? né? Como é que não veio antes, né? Exato. Porque um país que faz... A gente tá no Rio de Janeiro aqui, mas sol o ano inteiro se demole, né? Exato. Então como é que a gente ainda não tinha aproveitado isso? Exato. Então, assim, a gente é um país abundante em sol, né? A gente é um país aí de proporções gigantescas e a gente tem um supermercado para trabalhar, assim, e tem público, gente, tem público. É olhar mesmo, é tentar conhecer, pesquisar um pouquinho, ouvir falar do assunto. Você sempre vai ouvir falar cada vez mais, porque é um negócio assim que tá em alta e que vai continuar. Da mesma forma que lá atrás só 10% da galera gostava de comprar online e hoje todo mundo compra, daqui a pouco vai ser assim natural todo mundo ter o seu painel. Então, fiquem atentos a esse tema. Um outro que eu diria também, e que também já vem desde aí uns últimos 2 anos, é o seguro cyber. Hoje existe um medo, assim, generalizado dos donos de, não só dos mega empreendimentos, tá? Eu não tô falando aqui de uma Renner, de um hospital, de uma lojas americanas. Eu tô falando, às vezes, daquele dono de uma clínica médica. Eu tô falando, às vezes, do dono daquela redezinha de pet shop, de um dono de uma rede de salão de beleza. Enfim, de negócios... Exato, academia, de restaurantes, né? Que é aquele mercado mid-market que a gente fala, que também tem medo de ataque hacker, porque se ele ficar sem acesso à base dele de clientes, ou se de repente ele não... se for vazado, por exemplo, falando de uma clínica médica, os resultados de exames de pacientes, essa pessoa pode ser processada de uma forma brutal. E tô falando brutal porque hoje a gente tem também a LGPD, né? Então, quando você fala de proteção de dados, você está falando de um negócio mega importante e que dá para se proteger de uma forma muito simples. Né? Uma pólice de seguro cyber não é uma coisa de outro mundo, não é super caro. Eu acho importante frisar que o custo de uma pólice de seguro cyber não é um custo astronômico, é um investimento muito tranquilo. Caro vai ser ter que indenizar, pagar a multa, né? Com certeza. Sempre. Gente, é o velho ditado. É o ditado que a gente sempre ouviu. Eu sempre ouvi da minha mãe, da minha avó. É melhor prevenir do que remediar. O custo de remediação de um processo por um problema de vazamento de dados, ou para você recuperar uma base de clientes que foi sequestrada ali numa invasão hacker, é muito maior do que o que você paga para ter uma tranquilidade de uma pólice. E é um seguro que tem muito serviço agregado. E a CAD tá muito nessa pegada. Exato, então, tem muito. É que previne muito, né? Que trabalha muito na mitigação e na prevenção para que não aconteça. Mas se acontecer... Tem a pólice para te indenizar, exato. E a gente tá falando de ataque hacker, eu falei muito de empresa, mas às vezes nós caímos, né? Inclusive eu, ano passado, tive minha conta no Instagram hackeada. Quem sou eu, né? Uma conta do Instagram pessoal foi hackeada e foi utilizada para aplicar golpe em outras pessoas. E falando a gente, às vezes recebe aqueles e-mails, você foi o cliente X, ou sei lá, confira o extrato do seu banco. E você às vezes não lê ali quem foi o remetente, às vezes tem um caractere ali estranho, uma letrinha ali invertida que eles trocam. Ali, gente, vocês não precisam fazer muita coisa. É um clique. Eu tenho uma conta de operadora de telefone que todo mês eu recebo o boleto. E você não é cliente. Não sou cliente, mas já recebe, tá lá no meu nome e tudo mais. Todo mês eu recebo, eu olho, marco spam, mas ainda assim... Então, e a gente denuncia lá o phishing. E assim, gente, a gente antes tinha, eu acho muito legal falar disso, a gente antes tinha aquela imagem do hacker, o cara de capuz preto, que ninguém sabia quem era, e ele ficava o dia inteiro trancado no quarto. Cara, um hacker pode ser um menino de 13 anos que tá andando na rua com um celular e ele consegue roubar teu celular, tua conta,
o acesso do seu computador de trabalho. Isso aí. E, inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque hoje a gente tem muita coisa sincronizada entre computador de trabalho e celular. Sim. O Às hacker... vezes o acesso vai vir Exato, pelo teu ele não precisa pessoal, né? de muita coisa para entrar, né? Ele entrou ali, por exemplo, você tem um e-mail, um Outlook, ele fez você clicar no link no seu Outlook pelo celular, ele conseguiu entrar no seu computador, esquece, ele não precisa de muita coisa. Então, assim, o hacker também está muito popularizado, né? A pessoa aprendeu ali a invadir um computador. Então, por que a gente não populariza do outro lado a proteção? É isso. É simples, é pensar dos dois lados, equilibrar a balança. Legal. Seguro cyber. Seguro da placa Fotovoltaica, fotovoltaica. esse mercado. Que é incrível, né? E assim, eu vou falar de novo, esse é mais tradicional, esse aqui eu vou ser a nerd agora, que é o seguro de responsabilidade civil profissional. Gente, vamos pensar fora da casinha, assim. A gente sempre pensa em seguro de responsabilidade civil profissional para médico, né? O médico tem que ter, o advogado tem que ter. Só que quando você olha para o portfólio, por exemplo, da gente, nós temos mais de 40 atividades. E aí, às vezes, a gente escuta muito assim. Tem até para agência de marketing. Eu ia falar isso agora. Olá, Educa Seguros. Você conhece o seguro de RC profissional da CAD? É bem isso. Então, assim, quando você pega lá o portfólio, você tem desde atividades, como eu falei, né, as mais tradicionais que a gente conhece, só que se você vai se aprofundando, você tem seguro para agência de marketing, você tem seguro para empresa de design, você tem seguro para quiroprata, musicoterapeuta, e você vai descendo ali, você vai cascateando, tem muita possibilidade. E aí uma coisa que às vezes os corretores pensam, mas eu só vendo seguro alto. Eu não tenho público para isso. Eu vou falar uma frase que eu amo falar. O seu cliente trabalha para pagar o carro e o seguro. De repente, a atividade que ele faz, dá para você oferecer o seguro. Então, uma coisa é uma frase, assim, e até uma dica que eu deixo para os corretores é: olhem para sua base de clientes com muito carinho. Porque dá para explorar o potencial da base de uma forma muito maior, muito mais completa. Aí, de novo, o seu cliente, de repente, é um veterinário, ele vai ter lá a clínica dele. Legal, dá para ele fazer o RC profissional. E a clínica, será que está protegida? Vamos pensar num seguro empresarial? Então, assim, você não precisa ter uma base de 100 mil clientes para conseguir vender um produto para cada. Se você tiver uma base menor e você conseguir explorar o potencial dessa carteira da melhor forma possível, você consegue ter Primeiro que você ganha tempo, porque você não precisa administrar 100 mil clientes. Você ganha confiabilidade, porque aquele cara tem muita coisa na sua mão, né? Você está protegendo o carro dele, a carreira com o RC profissional, a empresa, de repente a vida, os equipamentos da clínica, porque a gente também tem equipamentos médicos, equipamentos odontológicos, dermatológicos, de informática, enfim. Então, assim, é você olhar para aquela sua carteira de clientes e falar, tá, como eu consigo, porque eu não estou falando de você explorar o seu cliente do tipo, me dá seu dinheiro, não. É você olhar para ele e falar, como eu consigo ajudar esse cara, né? O que eu consigo fazer por você? E daí veio um termo que a gente tem usado bastante, que é a blindagem profissional. Então, você olha para o cara como um profissional, então você vai pensar diretamente no seguro o RC profissional, que é o mais comum, e você vai dali derivando todas as possibilidades desse cliente seu. Então, se você olhar para a sua carteira com um pouco mais de cuidado, de repente uma pesquisa para entender qual que é a atividade que esse cara exerce, se ele tem uma clínica própria ou se ele presta serviço, você consegue só com uma pesquisa, um formuláriozinho Google Forms, gente. Coisa simples, ali 5, 6 perguntinhas, você consegue dar ali um potencial enorme para trabalhar a sua carteira. E assim, uma vez o cliente pronto a te ouvir, não perde a oportunidade, gente. Cliente, tempo é ouro, né? A gente sempre fala muito de dinheiro, não sei o que, tempo é dinheiro, mas atenção também é dinheiro, né? Hoje a gente disputa atenção, né? A gente literalmente disputa. Quem mexe com muito celular, com muita internet, vê que a gente é bombardeado por anúncio. Isso é uma disputa por atenção. Quem ganha atenção primeiro leva, né, a pessoa, ele leva o cliente. Então, levem esse conceito também para o dia a dia, que eu tenho certeza que... Cíntia, a gente sempre fala aqui, no Seguros na Prática, que o corretor precisa olhar para o cliente dele como um todo, né? Exatamente. Porque quando você olha o teu cliente como um todo, você vê as necessidades que ele tem. E o termo que você usou foi sensacional. Você não está explorando o teu cliente, você está blindando ele de prejuízos muito maiores. Exato. A gente sempre dá uma dica aqui, vai fazer o questionário de avaliação de risco lá do automóvel, acrescenta mais 2, 3 perguntinhas ali. Exato, de repente não precisa nem no Google Forms, né? Tá no de vida, quer entender se ele tem alta, se ele
acrescenta mais lá 2 ou 3 perguntinhas, o cliente nem vai... Ele não vai nem sentir, ele precisa do seguro do carro ou do residencial. Ele vai te responder aquilo com uma naturalidade e Isso baseado aí. naquilo ali você consegue, de explorar repente... outras coisas. Exato. E eu acho que uma coisa importante também de falar, que às vezes a gente fala em tecnologia, marketing digital e tudo mais, e parece uma coisa muito distante. Gente, você fazer uma lista de transmissão no WhatsApp já funciona muito bem. Você não precisa nem reinventar a roda e nem de uma super estrutura de marketing. Se precisar, tem também o pessoalzinho aqui, ó, são ótimos. Mas assim, você consegue com ações pequenas um resultado muito grande se você fizer da forma certa. Então, tem corretores que às vezes investem muita grana e conseguem um super retorno, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Então, às vezes, com uma lista de transmissão, com, às vezes, uma postagem ali certa, uma mensagem enviada na data certa, por exemplo, véspera de feriados, igual passou fim de ano aí, vai viajar, viaja protegido, olha, já renovou seu seguro alto, né? Então, assim, você tem muita possibilidade e você não precisa de um super investimento, você só precisa, de novo, eu amo essa palavra, de um pouquinho de cuidado. Pensa com cuidado, pensa como você gostaria de ser abordado e replica isso para sua base de uma forma fácil. Que 100%, assim, eu tenho certeza que pode ser que de 200, pelo menos 10 vão te ouvir e vão voltar para você. Mas isso você vai escalando com o tempo. E Cíntia, para o corretor que está ouvindo a gente, assistindo a gente, e quer se tornar parceiro da ACAD, o que ele faz? Gostei! Não, depois de todas essas oportunidades que a gente está falando aqui, não é publi, tá, gente? A gente realmente... A gente gosta disso, a gente faz porque gosta mesmo, não é publi não, e nem tava combinado, hein? Não, mas é importante falar disso, porque eu acho que eu já deixei aqui um pouco, né? Consegui mostrar pra vocês. E também pra qual é o perfil de corretor que vocês estão buscando? Porque a gente sempre fala aqui, não é toda seguradora aqui, você não precisa ter cadastro em 300 seguradoras. Quais são as que fazem sentido para você, para o público que você está atendendo, para o tipo de seguro que você quer trabalhar? Então, qual é o perfil de corretor que vocês estão buscando e como o corretor se torna parceiro? Ótimo, adorei. Desculpa. Perguntas maravilhosas. Primeiro, o perfil de corretor, né? A gente hoje, a ACAD, trabalha com corretores pessoa jurídica. Nossa única separação é pré-requisito. Seja um corretor PJ. A gente não trabalha com corretor pessoa física ainda, né? Mas pode ser que daqui para no decorrer aí do tempo a gente passe a trabalhar também. Mas hoje quem é o meu corretor? Um corretor PJ. Seja você microempreendedor, seja você uma corretora média, grande, não importa. É o que o Anderson bem falou. Às vezes você tem cadastro em todas as seguradoras para conseguir fazer uma proposta, né? Então, assim, a gente sempre quer ser aquela que faz sentido para o corretor e para o segurado. Nós não trabalhamos ainda com esses mega massificados tipo vida, auto, residência, mas a gente tem produtos muito legais e muito alinhados com a realidade, que eu até citei aqui alguns no decorrer do nosso bate-papo. Então, assim, como que o corretor hoje ele faz para se cadastrar? A gente tem um link, é super fácil. Vai ficar aqui na descrição também do vídeo, né? A gente vai colocar, e eu vou até mandar um QR Code, que a gente é muito moderno. E você pode se cadastrar lá, é muito simples. A gente pede, óbvio, aqueles documentos padrão, né? Para ter ali o cadastro do corretor. Uma vez cadastrado, pronto, tá feito, acabou. O corretor recebe o acesso para nossa plataforma, que é o ACAD Digital, e a partir daí... É vida que segue. E assim, eu acho importante frisar aqui que a gente tem uma plataforma 100% digital, que é o ACAD Digital que eu citei. Então, assim, você vai desde uma cotação, a emissão de um produto, ao gerenciamento da sua carteira, acompanhamento de extrato de comissão. Então, você tem todo o seu universo ali, toda a sua relação corretor e ACAD em um mesmo lugar. Você não precisa de 20 portais diferentes para isso. É tudo concentrado num único lugar e a gente trabalha de forma contínua, sangue, suor e lágrimas, literalmente, para deixar essa plataforma cada vez melhor para vocês. Então, quem ainda não trabalha com a gente, venha conhecer a ACAD Seguros. A gente tem um time comercial aí que está crescendo, que está cada vez mais preparado para receber o corretor. E a gente está sempre pensando em coisas para facilitar o seu dia a dia. Não é só produto, né? Produto é bom, é o que traz dinheiro, mas às vezes uma solução, uma facilidade também ajuda muito. Então, venham conhecer, venham trabalhar com a gente e a gente está super de braços abertos. E Cíntia, o corretor pode ter essa dúvida. E corretor tem muitas vezes uma dificuldade com algumas seguradoras em relação a, tem o mínimo que eu tenho que produzir. Não posso ficar sem produção. Não. Tem alguma coisa assim, tem a régua, como é que Tem um limitador. Se o corretor entrar, não produzir, ou demorar a produzir, ele vai ser cortado? Claro que, né? Nós, enquanto seguradoras, queremos muito que você, corretor, produza. Sem óbvio. dúvida.
Mas a gente entende que a realidade do corretor, ela é muito variável, né? Legal. Às vezes o cliente te procura, pede 200 cotações, aí chega, ai, eu vou trocar meu iPhone depois, eu faço seguro. Tudo bem, né? Mas a gente está ali para prestar um serviço para que durante esse processo o corretor tenha a melhor experiência e a melhor ali cotação, o melhor produto, a melhor oferta. Então a gente não tem esse limitador de produção mínima, tempo para emitir uma primeira apólice. Nós não temos. O que nós temos são ações e campanhas para que o corretor, ao chegar para nós, ele se sinta motivado a produzir, né? Porque como que você vai conhecer? Fazendo. Né? Você não vai conhecer só olhando lá o portal. Você vai trabalhando e vai ali conhecendo melhor do que a gente faz. Então, sim, óbvio que a gente quer que o corretor produza, mas nós não temos nenhum limitador, nenhum, por exemplo, um excludente, exigência, sei lá. Né? Se você, por exemplo, não emitir nenhuma apólice em X tempo, a gente vai te cortar da nossa base. Não, a gente vai tentar te entender e fazer você trabalhar mais ainda com a gente. Então, eu acho que esse é o caminho também, que faz parte também da nossa mentalidade, que é horizontal, é compreensão, é diálogo, é ouvir, né? Então, a gente sempre está tentando ouvir o corretor para melhorar a rotina do corretor. Eu acho que esse é mais ou menos o raciocínio da coisa. Cíntia, obrigado. Foi um prazer te receber aqui, hein? Eu adorei. Cíntia, a gente é suspeita, né? A gente gosta muito de vocês. E de tudo isso que a CAD está trazendo para o mercado. Então, foi um prazer conversar com você. Esse papo gostoso, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Contem com a CAD. A gente está aqui à disposição, não só vocês, mas o corretor também, contem com a CAD. A gente está aqui para ouvir, para trabalhar junto, e a gente espera construir aí aos poucos, né, um dia de cada vez, um mercado segurador cada vez mais horizontal, mais aberto, e que a gente consiga ter mais diálogos como esse. Muito obrigada, gente. Valeu. E você que está assistindo a gente, ouvindo, deixa os comentários, deixa a sua opinião aqui sobre o que a gente conversou, sobre a CAD. Aqui nos comentários a gente quer saber. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.